Pronto, então boa tarde, né? Hoje nós estamos aqui incumbidos da missão de falar sobre farmacologia. Essa é a nossa aula 1, é a nossa aula introdutória de noções gerais de farmacologia. Seja bem-vinda, Carol. Chegou no comecinho da aula. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, farmacologia, né, é uma palavra de origem grega. Não sei se alguém aqui estuda a língua grega aí para falar essa palavra, né, mas ela significa, né, fármacon e logos, né, que é o estudo das drogas. Então, a gente vai estudar um pouco aqui do conhecimento das drogas, né, o que aqui a gente vai tentar compreender o funcionamento das drogas no nosso organismo, para a gente desenvolver essa capacidade de raciocínio em cima dos medicamentos, né? Tem um texto aqui que diz que o desejo de ingerir medicamentos é a principal característica que distingue os homens dos animais, né? Uma frase aqui de um médico canadense, né? Na verdade, né, a nossa diferença vai bem além, né, mas do ponto de vista que, como a gente está falando de medicamento, né, é claro que um animal ele não vai, né, ter o desejo de tomar medicamento, ele não vai conseguir raciocinar, mas nós, seres humanos, né, ao adoecermos, nós procuramos terapias, nós procuramos melhoria do nosso conforto, e é exatamente aí que entra a função da farmacologia, né? Para que que ela serve, por que que a gente estuda e por que que a gente ingere medicamentos. Para melhorar a nossa qualidade de vida, para aliviar ou, se possível, abolir a dor, né? Hoje em dia, a gente tem um padrão, né, que a gente não se permite mais sentir dor, né? A gente tem à disposição uma série de medicamentos, né, que conseguem, inclusive, suprimir a dor totalmente, né, em muitos casos. Então, hoje, se você sente uma dor em casa, você, em grande maioria dos casos, toma medicamento. Se essa dor se torna muito intensa, você possivelmente vai procurar um serviço hospitalar para você controlar essa dor. E por fim, prolongar a vida, né? Nós vimos nos medicamentos, na outra disciplina que a gente estudou, que hoje, principalmente os idosos, né, fazem uso de grande número de medicações. Para quê? Para prolongar a vida. Por que que a gente administra diariamente, por exemplo, medicações antihipertensivas, medicações para controle dos níveis de colesterol, ou outros medicamentos, né, de controle do Alzheimer, dessas doenças que nós discutimos, medicamentos que controlam os níveis de glicemia, que controlam outros parâmetros corporais, né, que dão maior vigor, multivitamínicos, tudo isso para quê? Para que nós consigamos prolongar a vida, viver um pouco mais, ter uma qualidade de vida melhor. Então, em tudo isso, a farmacologia está envolvida, né? Se você pegar hoje uma pessoa que tem acesso a muitos medicamentos e uma que não tem, né, essa que tem acesso, ela vai ter uma melhor qualidade de vida hoje, né? Isso é uma questão, inclusive, que envolve parâmetros sociais, né? Envolve diversos debates. Existem medicamentos hoje muito caros, né, que muitas pessoas não têm condições financeiras de adquirir, e mais que eles trariam uma melhor qualidade de vida e prolongariam a vida também nesse aspecto, né, de possibilitar que a gente viva mais. É assim que a gente vem ultrapassando, a gente vem vivendo cada vez mais, né? Nossa expectativa de vida ela está crescente. Então é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, tóxico, ou benéfico, que é o efeito do medicamento. Né? Então, aqui nós temos a ação, a diferença, né, da vacina para os fármacos. As vacinas elas têm ação profilática, né? O que é a profilaxia? Profilaxia diz respeito à prevenção, né? Então, a vacina
ela não é um medicamento, né? Ela é uma substância que foi desenvolvida para ter uma ação profilática, para que nós não venhamos a adoecer. Mas uma vez que a gente adoeça, aí a ação já não é mais profilática, a ação agora é terapêutica. E é nessa ação terapêutica que entram os fármacos, né, que existem hoje inúmeros tratamentos e que na maioria ou na quase totalidade deles existem os fármacos envolvidos. Hoje, se você chegar a um consultório, a um hospital, né, e não receber ou o medicamento ou a indicação do medicamento, muitas pessoas saem até com raiva dos fui lá, não passou nada para mim, né? Por quê? Porque a gente hoje tem esse valor muito ligado que a ação terapêutica, né, ela está ligada aí a um fármaco, né? E esse valor ele existe hoje, mas ele é diferente dessa ação profilática. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? A droga ideal, né? Como é que a gente chega à droga ideal para uma condição de saúde? É uma droga efetiva, que seja segura, que seja seletiva, reversiva, né, no seu efeito, caso ela dê algum efeito adverso, caso você apresente alguma alergia, algum tipo de reação. A fácil administração, as mínimas interações e isenta de reações adversas. Então a gente tem aqui várias propriedades da droga ideal, né? E a droga ideal é a que agregar o maior número dessas possibilidades. E a gente vai ver que quando a gente busca, né, se você busca uma boa efetividade, por exemplo, um bom resultado, né, de repente uma droga administrada na veia, ela vai ter muita efetividade. Você vai ter um excelente resultado com aquela droga que foi administrada na veia. Mas ela já não é de fácil administração, ela já tende a ter mais interações, ela já é menos segura. Então, à medida que você ganha em um critério, você vai perdendo nos outros, né? Então, você encontrar uma droga e uma forma de administrar, né, com todas essas propriedades aqui seria o ideal, mas a gente vai ver que existem, né, os diferentes tipos de medicamentos para que a gente sempre procure essa segurança, certo? Alguma pergunta? Vamos seguindo. Se alguém quiser perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Só me deem um retorno aí. Tudo ok? Sim. Sim, tá tudo ok. Ok. Beleza. Aqui alguns conceitos, né, para a gente clarear. Droga. Toda substância química capaz de modificar as funções biológicas com finalidades terapêutica ou não. Fármaco. Toda substância capaz de alterar ou modificar as funções biológicas com finalidade terapêutica, né? O fármaco, ele sempre vai ter uma finalidade terapêutica. A droga pode ser ou não. Tóxico é a droga ou fármaco utilizado de maneira adversa à finalidade terapêutica, né? Uma substância que tem uma finalidade, foi criada para uma finalidade, porém você utilizou para outra coisa, né? Aí ele se torna um tóxico, né? Ele pode vir a fazer mal quando você desvia a finalidade do tóxico, né? Por exemplo, né, existe um medicamento chamado Ritalina, que é um medicamento que trata transtornos, distúrbios psiquiátricos em crianças, por exemplo. Mas esse medicamento ele tem efeitos análogos ao efeito da cocaína, muito parecidos. Então tem muita gente que pega uma substância que foi criada para tratar uma doença e faz um uso para uma finalidade diferente daquilo, né? Para usar e ele se torna esse tóxico, né? Ele ganha ali uma outra finalidade. O Dramin é um medicamento que serve para náusea, vômito, né? Para enjoo. Mas muita gente toma para dormir. Quando quer dormir, quando está com dificuldade para dormir, vai lá. Por quê? Porque ele dá sono também. Então são situações em que você pega uma substância e utiliza de uma forma divergente da qual ela foi criada.
né? E remédio é um termo genérico que inclui medicamentos e outras práticas que visam a cura ou tratamento. Então, o termo remédio, né, ele não inclui somente os medicamentos. Se você pegar, tem aquele ditado que diz: melhor remédio para menino danado é o quê? É cinturão. É um medicamento? Não, é uma prática, né, de você. O melhor remédio para. Enfim, tem várias coisas aí que não envolvem somente os medicamentos. Nós temos uma dose, né, que é uma quantidade de medicamento que produz um efeito terapêutico e uma alteração no metabolismo. É a média da quantidade do medicamento que provou ser mais eficaz, certo? Para essa dose aqui, né, quando alguém descobre um medicamento, é testado lá uma dose. Alguém descobre a substância, o princípio ativo, que vai ser lá a moléculazinha do medicamento. Vou desenhar aqui, sei lá, um produto aqui qualquer. Alguém descobriu a fórmula química aqui dessa molécula. E vamos supor aqui que isso daqui é um princípio ativo. De alguma substância. Alguém pode me dizer o nome de algum medicamento aí, qualquer medicamento? Por gentileza. Enalapril. Pronto, enalapril. Então vamos supor que esse daqui é o princípio ativo do enalapril. O enalapril é um medicamento que vai ter um efeito antihipertensivo. Então, em algum momento da história, ou por acidente ou de forma intencional, isso aqui não é a molécula do enalapril, certo? Eu estou trazendo aqui uma situação hipotética. Alguém descobriu o enalapril e descobriu que ele tem esse efeito aqui antihipertensivo. Aí o que é que eles vão fazer? Vai ter inúmeros estudos que vão descobrir qual é a quantidade, quanto desse medicamento é adequado para que ele tenha esse efeito antihipertensivo de uma forma ótima. Ele nem pode ser muito pouco, de forma que ele não atinja a terapêutica necessária, e ele nem pode ser muito em uma dose muito alta, porque ele vai ser tóxico. Né? A diferença entre um fármaco, entre uma ação terapêutica e uma ação tóxica é a dose. Né? Então, doses muito altas de qualquer medicamento, elas podem ser tóxicas. Né? Quando a pessoa quer praticar o suicídio, por exemplo, né, uma das coisas que as pessoas mais fazem é tomar uma cartela ou várias cartelas inteiras de comprimidos. Por quê? Porque elas estão buscando exatamente sair desse efeito terapêutico e buscando um efeito tóxico, né, por algum motivo que a pessoa passa por isso. Mas aí lá nesse estudo do quanto, né, se chega a uma dose ideal daquele medicamento. Então, nessa dose ideal, vamos supor aqui que se descobriu que é a dose de 10 miligramas. Pronto. Então, essa daqui é a dose ideal desse medicamento. Essa dose aqui é a dose que vai produzir o melhor efeito com o mínimo de reações adversas. E aí, a partir daqui, ele vai ser produzido, né, e vai ser produzido lá uma cápsula, alguma coisa para ser administrado dentro dessa dose de segurança. Né? Então, todo medicamento ele vai ter uma dose aí, né? Você sempre vai ver a quantidade de miligramas. O que é essa miligrama? É uma unidade de medida. Se a gente fizer lá a regrinha de 3, você tem, por exemplo, 1 quilograma, que você pode medir aí 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de... Opa, é KG. 1 quilograma, 1 quilo de arroz, por exemplo. Aí se você pega aquele quilo de arroz e você retira a metade dele, você não vai ter mais 1 quilo. Você vai ter quanto? 500 gramas. Perfeito, 500 gramas.
Muito bem, aí você vai diminuindo, você vai tirando aqui essas quantidades. Vamos supor que você separa em 5 partes. Você vai ter 5 partes de 100 gramas. E depois você separa essas 100 partes, essas 100 gramas em 100 partes. Aí você vai ter 1 grama. Se você separa essa 1 grama pela metade, você vai ter quanto? Se a gente separar essa 1 grama pela metade, nós vamos ter quanto? Meia grama? Meia grama. Meia grama equivale a quantos miligramas? 0,500? Equivale a... Ó, 1 grama é a mesma coisa que quantas miligramas? 0,5. 5, né? 0,5. 1 grama são quantas miligramas? 1 quilo são quantas gramas? 1000. 1000 gramas. E 1 grama são quantas miligramas? São quantas? 0,5 miligramas. Ô, amiga, obrigado. Quantas miligramas? 1 grama. 0,5 miligramas. 1 grama são 1000 miligramas. Certo? Então, da mesma forma que 1 quilo são 1000 gramas, 1 grama são 1000 miligramas. Ah, o termo aí final permanece, é? Permanece. Aqui são medidas de conversão, né? Se você pegar 1 grama, Não é se uma divide, quantidade... né? Oi? Não se divide, né? Esse termo aí. Como assim? Não, tipo assim, ele se impõe, né? Se impõe no caso aí. Isso, Permanece. são medidas de peso, né? Quando a gente fala de 1 quilo, da mesma forma que 1000 quilos, se eu colocar bem aqui, 1000 quilos equivale a quanto? A 1000 quilos é 1 tonelada. Então, são medidas, existe o peso. Um carro, por exemplo, um carro pesa pouco mais de 1 tonelada, um carro pequeno. É um peso muito grande, certo? Se eu for medir o nosso peso, o peso do nosso ser humano, a gente não vai conseguir medir em tonelada. Nenhum ser humano mede 1 tonelada. De repente, um animal muito grande, um elefante, pode ser que tenha esse peso aqui, mas um homem não tem esse peso. Um homem vai ser medido em quilos. É, um boi chega a esse peso aí, um boi. O boi chega a 1 tonelada? Chega. Pronto. Então tem alguns animais aí que podem... Dependendo do porte dele, chega até passar às vezes. Dependendo do porte, né? Da raça. Entendi. Então seria um boi bem grande, né? Bem pesado aí para. Então a gente vai diminuindo. O homem a gente pesa em quilo. Depois a gente vai para grama. E da grama, quando a gente não consegue uma quantidade muito pequena, a gente vai para as miligramas, certo? Então, quando você pega 1 grama, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Os medicamentos, tem deles que tem 500 miligramas, tem deles que tem 50 miligramas, tem deles que tem 20 miligramas, tem deles que tem 5 miligramas e tem até medicamentos de 1 e até de meio miligrama. É uma dose extremamente pequena, que é difícil até de você separar. Se você pegar um pozinho de 1 grama, alguma coisa 1 grama, não sei, talvez dê um grão de arroz, talvez pese 1 grama. É uma quantidade muito pequena, só que ali tem 1000 miligramas. Então, quando você separa em miligramas, são quantidades muito pequenas dessa substância, desse fármaco. Quantidades deste sólido, é um sólido, é um soluto, sólido,
que vão ser preparados para fazer um medicamento, certo? E ali esse medicamento vai ter a dose ideal. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender? Ou tá difícil? Quando vocês ficam calados, quer dizer sim ou não? Sim, tá bom. Pode seguir. Alguma dúvida? Vamos para frente. Então, quando você tem a dose aqui do medicamento, é a dose daquela substância que é a quantidade que provou ser mais eficaz. Como é que ela provou ser mais eficaz? No estudo aí, em inúmeras pesquisas, né, eles descobriram que a dose é mais eficaz. Tem a dose máxima, que é a maior quantidade que pode ser dada sem risco, e tem a dose letal, que é aquela dose que pode levar o paciente a óbito, né? Uma dose que, se você tomar, se ela for administrada no seu corpo, ela pode te matar. Então, novamente, né, esse conceito, né, do efeito da droga benéfico, que ele vai ser um fármaco, e do efeito tóxico, né, que vai entrar aí no campo da toxicologia ou dos efeitos adversos. Outra coisa da gente entender também é que nenhum medicamento ele é 100% específico. Todos eles vão ter algum efeito adverso. É claro que alguns efeitos adversos nós não chegamos nem a experimentar muitas vezes, o que não quer dizer que eles não existam, certo? A dose da medicação é determinada por alguns fatores, né? Já é aqui que eu estou, No caso, mulheres tendem a ter menor peso e massa corporal que os homens. A gravidez é uma condição especial para a medicação, tem que ter muito cuidado. Alguns medicamentos não fazem mal para a pessoa, mas podem fazer mal para aquela nova vida que está dentro da barriga da mulher. Algumas drogas, nós dizemos que são teratogênicas, causam má formação no feto, principalmente se for nos primeiros 3 meses. Então, tem uma atenção especial durante a gravidez, né? Que não se aplica aqui ao nosso caso dos idosos, né? Então, crianças e idosos necessitam de doses menores de medicação. As crianças pelo próprio tamanho, os idosos porque eles são mais sensíveis ao efeito do medicamento. E a dose também vai ter a ver com a via de administração, certo? Todo esse cálculo aí ele vai ter que ser feito. Nós temos na fórmula de um medicamento o princípio ativo. O que é o princípio ativo? É o componente do medicamento que vai provocar a ação e o efeito farmacológico, certo? Então, o princípio ativo é isso daqui que eu desenhei aqui, ó. É a fórmula química do medicamento que vai ser calculada aqui em alguma quantidade de miligramas. Eu pergunto para vocês, quando vocês tomam algum medicamento, por exemplo, um comprimido, ele só tem o princípio ativo ou ele tem mais alguma coisa? Ele é só o princípio ativo isolado? Sim ou não? Alô? Maiara tá aí, Vanessa Nascimento. Eu acho que não, professor. Eu acho que ele tem outro princípio ativo. Pronto, você acha que não, né? Então ele tem o princípio ativo e ele tem mais alguma coisa a seu ver? Exatamente, ele tem os coadjuvantes. O que são os coadjuvantes? São as substâncias que atuam melhorando a aceitação do paciente por determinada forma farmacêutica ou com o propósito de colaborar com outros parâmetros para a ação farmacológica ativa do princípio ativo. Aí vem os excipientes, os veículos, os corantes, né? Então, quando você faz uso de uma medicação,
Vou desenhar bem aqui um comprimido, por exemplo, certo? Esse daqui é um comprimido. Esse comprimido, ele vai ter aqui uma pequena quantidade. Vou desenhar aqui como uns pontinhos aqui no meio, ó. Esses pontinhos aqui, por exemplo, são a dose do medicamento. Vamos supor que é o enalapril na dose de 20 miligramas. Está aqui ele. O restante da composição desse comprimido, que eu vou desenhar aqui de outra cor, da cor azul, por exemplo, não é mais o princípio ativo. Não tem nenhum efeito farmacológico. Mas são outras coisas adicionadas ao princípio ativo para dar sabor, para dar forma. Você imagina que essas doses aqui são muito pequenininhas, gente. Se não fosse colocado o restante dessas coisas, seria até difícil de você segurar na mão um comprimido desse, porque ia ser muitas vezes são quantidades muito pequenas. Então, aqui nesse caso, sempre vai ter algum coadjuvante. Quem são esses coadjuvantes? Aí a gente tem os veículos farmacológicos e os excipientes, né, que são formas, aqui no caso, uma forma líquida e uma forma sólida ou pastosa. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Quem aqui já tomou essa dipirona em gotas? Essa daqui, ó, essa primeira que eu estou mostrando. Eu sempre tomo essa aqui, né? É a do vidrinho de plástico, sempre essa. Essa E daqui. o meu filho sempre essa outra. Pronto. Então essa daqui você já tomou. Como é que é o sabor dela? É muito agradável? Bem amargo, é horrível. Então ela tem o sabor amargo, né? Você, por exemplo, tu disseste que toma essa daqui e dá essa daqui pro teu filho, é isso? Por que que você dá essa pro seu filho? Porque, na minha opinião, essa tem um efeito mais rápido. E é de melhor aceitação dele por ter um sabor. Por não ser amarga igual essa outra. Perfeito. Pois pronto, essa daqui, né, ela falou da questão do sabor, né, que é um ponto. Então, essa daqui ela disse, não, essa é bem amarga, né? Muito amarga. Essa daqui ela já tem um sabor melhor, é um sabor de framboesa. Dentro das duas, o que é que nós temos? Essa daqui é de pirona e essa daqui também é de pirona. É a mesma de pirona. Nas duas nós temos de pirona. O que é que vai mudar de uma para outra se é o mesmo medicamento? O que vai mudar é exatamente esses coadjuvantes aqui, que são substâncias que atuam melhorando a aceitação do paciente, ela deu o exemplo do filho dela, ou colaborar com outros parâmetros do princípio ativo. Possivelmente, se ela não melhorar essa aceitação do paciente, se ela quiser dar essa dipirona aqui para o filho dela, talvez ele chore, grite, esperneie, dê 3 carreiras, dê um grito nela para não tomar. Quando ele vê o frasquinho, ele já se traumatiza logo. Ele vai dar trabalho para tomar, a não ser que tenha 4 adultos segurando o menino. Porque tem um sabor muito desagradável. Então, ele é... Professor, Oi. sendo que os medicamentos são os mesmos, as fórmulas, só os coadjuvantes que mudam, mas por quê? Que amarga, ela não faz tanto o efeito que essa outra faz no meu filho? O efeito é mais rápido, da Novalgina o efeito é mais rápido, né, da dipirona. E já da outra, o efeito é mais demorado. Elas fazem o mesmo efeito, né? O efeito ele não vai estar ligado ao veículo, né? Ele não vai estar ligado a essa mistura, ele vai estar ligado à dose do medicamento. Então, se você pegar aqui qual é a dose dessa e qual é a dose dessa daqui. Essa daqui, por exemplo, olha, ela tem... Vocês conseguem ver daí esse 500 aqui, olha? Sim. Vocês verem, então,
Essa daqui tem 500 miligramas por ml. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Que aqui tem 500 miligramas é meia grama de dipirona dentro de cada 1 ml. Se você toma 1 ml dessa daqui, você está tomando 500 miligramas. O comprimido de dipirona também tem 500 miligramas. Esse daqui, ele tem 50 miligramas para cada 1 ml. Então, é uma dose bem menor. Ou seja, para você chegar na dose desse daqui, que é 500, você tem que tomar 10 ml desse daqui, para você poder chegar na dose. Então, se você pegar as mesmas quantidades, essa daqui é bem mais forte do que essa, né? Essa em gotas. Se você pegar esse frasquinho cheio dessa e o mesmo frasquinho cheio dessa outra aqui e tomar, essa daqui ela é 10 vezes mais forte do que essa daqui de framboesa. Deu para entender? Sim, então quer dizer que isso foi uma coisa criada assim, por exemplo, por mim, a febre só passa se for da outra de pirona, da 50. E no caso não, né? Devido à Não, não. quantidade de miligramas com ml, a que tem mais efeito, a que faz uma ação mais rápida é a de pirona aqui, né? A de É a ruim. 500. É a ruim. Só que a ruim vai dar mais trabalho do menino tomar. Então daí é que vem é que a indústria, né, busca às vezes facilitar, né, a dipirona se você tomar no próprio comprimido, se ele demorar um pouco na tua boca, né, você sente o gosto dele, esse gosto amargo dele. Então ele tem essa característica, né, do princípio ativo essa característica. Pronto, aí existe essa diferença, que quando toma a dipirona comprimido, ela tem uma ação também muito mais rápida, em questão, né, dos sintomas desaparecerem mais rápido do que a de gota. Não, geralmente os líquidos têm um efeito mais rápido do que o comprimido. Por quê? Então é o Porque líquido, né? porque o Sempre. líquido ele já vai para a absorção quase que diretamente, quase que imediatamente. Aquele comprimido ele ainda vai ser quebrado, ele ainda vai ser desfeito para depois ele poder ser absorvido. De um modo geral, isso faz com que os líquidos, se você pegar qualquer medicamento, seja um antibiótico, seja pegar a amoxicilina, que também tem a cápsula e tem o frasco líquido. O frasco ele vai ter um efeito mais rápido. Se você pegar o clonazepam, por exemplo, né, tem também comprimido e tem líquido, né? O líquido vai ter efeito mais rápido. Pela fórmula líquida. Todo o nosso corpo, nós somos 70% de líquido. Então, sempre que chega líquido no nosso corpo, ele já se difunde com maior facilidade. Então, professor, deve ser por isso que a medicação das crianças, a maioria são líquidas, porque é de fácil absorção do corpo, né, da criança. Também e pela dificuldade da criança de engolir o comprimido. A criança, muitas vezes, a criança menor, né, ela não vai conseguir, ela não vai saber engolir um comprimido. Ela pode, inclusive, se engasgar, né? Então, chega um determinado momento da infância que a criança começa a saber engolir um comprimido. Mas se você pegar uma criança muito pequena e der um comprimido para ela, é muito provável que ela se engasgue ao invés de conseguir engolir aquele comprimido. Pelo próprio Entendi. reflexo dela mesmo. Entendeu? Então, tudo isso daqui, né, se a gente pegar o princípio ativo, por exemplo, da droga que está aqui dentro, ele é muito pouco, gente, é muito pequeno. É uma quantidade pouquíssima. Só que essa quantidade pouquíssima está diluída dentro de um xaropinho, um sabor framboesa, bem gostosinho, né? Então, às vezes a gente toma aqueles refrigerantes mais ruins, né? E aí, rapaz, esse Guaraná aqui tem gosto de remédio, né? É bem isso, né? Se você pegar ali aquele Guaraná, é como se ele fosse exatamente aqui o coadjuvante. Só faltou colocar o princípio ativo dentro daquele refrigerante. Por isso que ele não faz efeito nenhum, mas o coadjuvante você já tem ali para fazer o medicamento, né?
Então, eles podem vir nessa forma aqui, né? Tem essas diferenças, ó. Se você olhar aqui o medicamento aqui, pronto. Fenobarbital aqui, o Gardenal. Quem é que toma aí o Gardenal de vocês? Quem já tomou o Gardenal hoje? Eu já. Pronto. Então tá aqui o Gardenal, né? Um medicamento que atua a nível do sistema nervoso central. Ele existe, né? Aqui é uma bula, gente, uma bula de um medicamento. Ele fala aqui, olha, que ele tem nas doses de 50 miligramas ou de 100 miligramas na caixa com tantos comprimidos. E ele também tem uma solução oral de 40 miligramas para cada 1 ml, no frasco com 20 ml. Na composição, aí ele diz aqui, olha, fenobarbital tem 50 miligramas do fenobarbital, que é o princípio ativo, é o que faz o efeito, só tem 50 miligramas. E ele tem os excipientes, que é o que vão formar um comprimido. O que é que tem nesse excipiente que forma um comprimido? Tá aí, ó. Amido de milho, lactose, polvidona, estearato de magnésio. São outras coisas que não tem nada a ver com o princípio ativo aqui do medicamento, mas que dão forma lá naquele comprimido, certo? Então, toda bula que você pegar, ele vai te informar aqui, por exemplo, né, pessoas que tenham intolerância à lactose, né, já tem que ver isso daqui porque não pode tomar um comprimido desse, porque o comprimido aqui já vem com a lactose, já pode trazer mal para essa pessoa. Tem que ver um comprimido que tenha um outro tipo de excipiente, né? E por aí vai. Então, ele tem aqui em gotas. Gotas também tem a quantidade dele que está no frasco e tem os recipientes, glicerol, álcool etílico, corante, não sei de que, sacarina. Toda aquela suspensãozinha, todo esse líquidozinho, ele tem várias substâncias que se misturam ao princípio ativo, certo? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Especialidade farmacêutica, né? Aqui em relação à nomenclatura do medicamento, né? Sempre a gente tem um medicamento oficial, que não é oficinal, é oficial, o professor de vocês escreveu errado, que é aquele que corresponde à formulação descrita na farmacopeia ou qualquer texto oficial. Por exemplo, o ácido acetil salicílico 500 miligramas comprimidos. Que outro nome recebe o ácido acetil salicílico, gente? Quem é que sabe? Alguém? O AS. Pronto, o AS. Então, quando eu falo do ácido acetil salicílico, deram um nome aí para ele de AS, né, que na verdade é uma abreviatura do nome dele. Mas vocês já viram um medicamento chamado Melhoral Infantil? Sim ou não? Ninguém nunca viu esse remédio? Nunca tomou? Acho que eu já ouvi. Professor, melhorar o infantil, ele é a mesma AS, né, não? É o mesmo AS? Sim Eu ou não? acho que sim. Porque eu lembro que no nome tem, na bula tem, na bula não, na própria cartelinha de AS tem essa sigla embaixo, melhorar o infantil. Pronto, então ela está dizendo aqui que é a mesma coisa. Aí eu estou perguntando para vocês, é a mesma coisa? O AS e o Melhoral Infantil? É a mesma coisa. Qual é a diferença? Esse daqui é o nome do princípio ativo. Esse daqui é o nome do medicamento oficial, que não é oficinal. Corresponde à formulação descrita, é o AS, é o ácido acetil salicílico. Esse nome Melhoral Infantil foi o fabricante que deu para ele. Melhoral Infantil. Para quê? Porque é um nome sugestivo. A criança vai melhorar com esse remédio. Então a indústria deu esse nome de Melhoral Infantil ao AS. A gente tem aqui o exemplo da Novalgina.
Tome Novalgina. O que é a Novalgina? Tá aqui o nome dela aqui embaixo, ó. Dipirona. Então, a gente sempre vai ter um medicamento oficial e a gente sempre vai ter uma especialidade farmacêutica que é o nome dado pelo laboratório ao produto. Não é o nome exatamente do produto, é o nome que o laboratório deu. E cada laboratório vai dar o seu nome, certo? Então aqui tem o exemplo da dipirona, que é o nome oficial, e a Novalgina, que é o nome que o laboratório deu. Por exemplo, aqui, né, vários nomes comerciais, né? Se você pegar a miodarona, ela é fabricada por diferentes laboratórios e cada um dá o nome. Atlanzil, amiodaron, amiobal, miocor, miodarém, miodaride. Tudo isso é a amiodarona. Só que cada laboratório que fabrica dá um nome. Ampicilina, Amplictil, Amplicil, Amplimed, por aí vai. Azitromicina, tem o Astro, tem o Zitromax, o Azimix, Azirtron, Zolprox, tudo isso é a mesma azitromicina. Claro que se você for procurar pelo preço, esse daqui custa um preço, esse daqui custa outro, esse daqui outro, esse daqui outro. Cada medicamento, cada laboratório vai ter o seu preço. Então é interessante, né, se você vai em um médico, por exemplo, e ele te prescreve o Zitromax, porque o cara do laboratório X deu para ele lá como amostra grátis, ele prescreveu o Zitromax. Por exemplo, vamos supor que esse Zitromax custa R$50. Mas na farmácia tem o Astro, que custa R$25. Se você chega na farmácia com a receita do Zitromax e o farmacêutico está querendo vender o remédio, ele não, tenta aqui e tal, te dá bem caladinho, ele não vai te dizer nada, tu vai pagar os teus R$50 e vai para casa. Se ele é um cara já mais, né, que quer te vender um medicamento mais barato, está preocupado com o cliente dele, ele vai te dizer, cara, esse medicamento aqui foi prescrito para ti, mas tem esse outro que é a mesma coisa e custa a metade do preço, porque os dois são a azitromicina. Então, cada laboratório ele vai fabricar, né, um medicamento com um nome aí diferente. Sulfametoxazol mais trimetropin, né, um antibióticozinho que é muito utilizado ainda hoje para infecções intestinais, a sulfa, né? Tem os nomes aí de Bactrim, Benectrim, Medtrim, Bacfar, né? São vários nomes também. Mas é importante que nós aprendamos sempre o nome do princípio ativo, do princípio farmacológico, certo? Plasio, quem já ouviu falar do Plasio? O Plasio é um nome comercial de um fabricante que fabrica a fórmula chamada metoclopramida, certo? Tem outros nomes também. Novomit, Pramil, Fluxil, Captopril, olha o tanto de nome aí que tem para o Captopril. Capotem, Aortem, Captolin, Captomed, Captozen e por aí vai, certo? Plasio, olha aqui o que é o Plasio. Metoclopramida. Sempre vai ter, tá aí uma coisa. E aí o fabricante, gente, ele sempre tem que colocar o nome do princípio ativo embaixo do nome comercial. O fabricante nunca pode colocar somente o nome comercial. Ele sempre tem que informar que princípio ativo é aquele, certo? Aí você pega aqui o Anador. O Anador, na verdade, é quem? Quem é que tá vendo aí que pode me responder? Dipirona sódica. Dipirona. Então, tanto faz você comprar um Anador, como você comprar uma Novalgina, uma Doralgina. A pessoa vai dizer assim, não, minha dor só passa com Anador, a Doralgina não presta não. É a mesma coisa, né? Tá só na cabeça dela que ela criou essa coisa de que não serve. Pois é, foi Doralgina. o que aconteceu comigo.
Pronto, Eu pois pronto. achava, eu tinha criado que a febre só passava com a outra, com a Novalgina. Pois pronto, pois essa é bem da gente mesmo, né? Essa construção. Se você pegar aqui a Doralgina, né? Ela tem dipirona, olha, mas ela já tem aqui uns outros componentes. Cloridrato de isometepteno em 50 miligramas e ela tem cafeína também. Clavulin. Clavulin é o nome comercial de um antibiótico que é a amoxicilina com clavulanato. Certo? Então, sempre pegou o medicamento, você vai ver o nome comercial, né? E você vai identificar aí o princípio ativo desse medicamento e ver a dose também. A dose também é importante, certo? Berotec, olha, o Berotec na verdade é um medicamento que se chama fenoterol, certo? Então, o Berotec, o nome dele é fenoterol. E aí tem as doses dele aqui. Cataflan, quem conhece o Cataflan? Cataflan, na verdade, é o nome do diclofenaco potássico, né? Então, tem o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, que é vendido, um dos nomes dele é o Cataflan. Alguma pergunta até aqui, tudo bem? Bem, Vamos para frente. Aqui são as formas farmacêuticas, né? De que forma esses medicamentos, essas drogas vão se apresentar para o nosso uso, né? A gente tem aí nessa imagem vários formatos, né? Várias formas como essa droga vai se apresentar para a gente colocar ela dentro do nosso organismo. Se apresenta na forma de comprimidos, é uma forma sólida contendo um ou mais princípios ativos com ou sem excipientes, obtidos pela compressão da mistura de pós, contendo um fármaco, que é aquele princípio ativo, mais o adjuvante, que é a misturinha de amido, de lactose, que vai ser revestida o princípio ativo. Então, o comprimido nada mais é do que o pó daquela substância que é pesada, é medida, e aquele pó, por um processo industrial, ele é apertado, ele é prensado, ele é comprimido. Então, aquele pó vai ser comprimido e ele vai ser comprimido. É tanto que se você pegar um comprimido e começar a esfregar ele, você vai ver que o pozinho dele vai começar a se desfazer, porque ele era um pó e foi comprimido. Por isso que o nome dele é esse. Nós temos as drágeas, produção semelhante ao comprimido, mas elas são revestidas por uma substância açucarada, com ou sem corante. Para quê? Para evitar a desagregação desse pó e para proteger também e evitar odores ou sabores indesejáveis. Por exemplo, nós temos aqui os comprimidos, que foi o pó comprimido, e nós temos aqui as drágeas, né, que é o caso aqui da neosaldina. Então, a neosaldina colocaram aqui um revestimentozinho mais agradável. Por quê? O que é a neosaldina, gente? Qual é o princípio ativo dela? Ninguém nunca tomou neosaldina aqui? eu já tomei pra dor. Qual é o princípio ativo da neosaldina? É a dipirona de novo. Então, neosaldina, ela é dipirona. E nós já falamos aqui, a maioria de nós já tomou, que o sabor da dipirona em comprimido ou em líquido não é um sabor muito bom, né, da gente. Então, para melhorar esse sabor dela, que não é muito agradável, fizeram aqui um revestimentozinho bonitinho, né, de uma substância aqui que tem até um visual parecido com chocolate, né, para a gente brilhar lá ali é melhor de tomar. Você não chega nem a sentir nenhum desconforto do comprimido. Aí tem outro aqui com a cor rosinha, né, até bonitinho, né? Então isso aqui não são comprimidos, são drágeas, né? Qual é a diferença dela para o comprimido? É que ela tem
esse revestimento mais chamativo para a gente tomar, né, para a gente tomar mais remédio. E tem as cápsulas, que são os princípios ativos e os recipientes, né, constituídos por um invólucro, né, duro ou mole, e ele tem duas partes que se encaixam, né, e essas duas partes aqui elas vão conter aqui dentro dela exatamente essa mesma substância. Essa substância aqui, gente, ela poderia, por exemplo, a indústria pegar essa mesma substância e fazer um comprimido, compactar isso daqui e fazer um comprimido, ou ela pode pegar essa mesma substância, revestir e formar uma drágea, ou ela pode colocar aqui dentro dessa cápsula e formar uma cápsula. Né? O caso aqui principalmente dos antibióticos, mas não somente eles. Os antibióticos, principalmente, eles vêm dentro dessas cápsulas, né? Mas hoje outras medicações também já são misturadas dentro delas. Também vai ter a facilidade de uso, você não vai sentir o sabor, né, do alimento, e tem várias questões ligadas aí à praticidade e à eliminação, ao efeito do medicamento também. Quando a gente fala dos líquidos, aí nós temos a solução, o xarope, a suspensão, o elixir e a loção, certo? Solução é uma mistura homogênea, a suspensão é uma mistura não homogênea. O que isso quer dizer? Que o sólido fica suspenso no líquido, né? Então, se você pega, por exemplo, uma mistura aqui de cloreto de sódio, esse daqui é um soro fisiológico, o Ringer com lactato e a glicose. Esses 3 soros aqui, eles estão prontos para ser administrados pela veia. Esses 3 soros, eles são soluções. Por que eles são soluções? Porque eles não precipitam. A quantidade de soluto, de sólidos, que tem dentro deles é muito pequena. A quantidade de sólido que tem dentro deles é muito pequena, a ponto de que a mistura fica homogênea. Você não consegue ver o que é o líquido e o que é o sólido. Isso é uma solução. No caso da suspensão, por exemplo, se você pegar esses antibióticos, se você pegar, por exemplo, a penicilina benzatina, né? Quem aqui já tomou uma injeção com a famosa bezetacil, né? Uma beleza, não dói nada. Então ela tem aí uma suspensão. Qual é a diferença da suspensão para a solução? A suspensão ela tem uma quantidade de soluto maior. Isso daqui é o soluto, isso daqui é o solvente. E ele não está totalmente misturado. Se você deixar ele paradinho, esse soluto vai pesar mais e ele vai precipitar, ele vai parar, ele vai decantar para o fundo. Então, isso daqui é uma suspensão e isso daqui é uma solução. Certo? A diferença é só essa, mas os dois são medicamentos em veículos líquidos. Nos pastosos, nós temos a pomada, que é uma forma mais oleosa, e nós temos o creme, que é uma emulsão pouco oleosa, né? Mas ambos têm uma boa penetração na pele, né? A pomada um pouco menos, mas ela vai se fixar melhor no corpo. Qual é a diferença de uso desses dois aqui, gente? Se vocês se lembrarem aí na mente de vocês, certamente vocês já tiveram contato com os dois, né? As pomadas geralmente elas são transparentes. Se você pegou aí uma neomicina, uma dexametasona, uma colagenase, né? Qualquer pomada, uma Candicorte, ela vai, ou ela é aquele cremezinho branco, que é esse creme, ou ela é aquele transparente, que ele é mais oleoso, né? Então, quando é que você vai usar a pomada? Como ela ela é mais oleosa, ela se aplica a lesões mais secas. Se a tua lesão de pele é uma lesão mais ressecada, a pele está bem ressecada, é mais indicado que você coloque uma pomada. Por quê? Porque se você colocar um creme em uma
lesão muito ressecada, o creme rapidamente ele vai desaparecer. A pomada, se você coloca numa lesão ressecada, ele vai manter uma maior umidade daquela lesão e o medicamento ele é absorvido por mais tempo. Já no creme aqui é indicado para lesões mais úmidas, locais de boa hidratação, certo? E a pasta é uma forma pastosa que contém 20% de pó nessa composição dela, certo? Deu para entender aqui as diferenças, gente? Alguma dúvida? A dúvida é só na questão das pomadas aí, Certo. que cortou aqui um pouco para mim, eu não consegui entender. Tudo bem. Deixa eu ver se aqui no nosso navegador aparece uma para a gente ver aqui. Porque assim, o que é que eu vejo? Eu vejo que a pomada, que ela é transparente, ela não é quase absorvida pela pele. Tipo assim, se ela é transparente, na cor transparente, né? Assim, ela é transparente, ela é oleosa, a pele altamente ela fica seca. Por exemplo, passa numa reladura, ela seca, né? Já onde não tem um ferimento, é mais ou menos o que eu posso dizer. Pronto, eu vou dizer aqui. Eu faço uso da pomada do meu filho, da Prostec, né? Que é no tratamento da fimose. E eu percebo, professor, que ela não some da pele. A pele não consegue, como é que eu posso dizer, absorver aquele óleo dela. Toda vida, Entendi. uso 3 vezes ao dia. Sempre quando é nos banhos que eu vou fazer a lavagem, ela tá ali, só que ela não tá mais na cor transparente, ela já tá ficando na cor esbranquiçada pro amarelado. Entendi. Ela, apesar de ter uma absorção mais lenta, amiga, a grande questão é que ela vai passar mais tempo sendo absorvida, entendeu? Por ela manter a umidade daquele local, apesar de ser mais lento, porque é uma substância oleosa, ela vai ser absorvida durante mais tempo. Então ela vai, nos dois casos, você vai ter o efeito. Por quê? Porque tanto a pomada quanto o creme, eles vão ter o princípio ativo. Então, uma vez que você coloca, os dois eles vão estar em contato com a pele, entendeu? Mas, no caso aqui da mais oleosa, ele vai ficar mais tempo ali em contato, liberando, por mais que ele seja liberado em uma menor penetração. Deu para entender? Entendi. Então, vai ter Agora, qualquer um, casos. só reiterando, qualquer um dos dois, ele vai ter o efeito. Por quê? Porque os dois têm o princípio ativo do medicamento. O que a gente está falando aqui são só de formas mais adequadas. Por exemplo, olha, a pomada ela deixa essa característica mais oleosa, né? Vamos supor que você tem uma lesão no rosto, por exemplo. O mais indicado é a pomada que fica ali aquela coisa. Vamos supor que você vai você vai encontrar com um namorado. Aí você tá com uma lesão no rosto. Você vai deixar a pomada ali toda melecada, aquela coisa oleosa no rosto? Não, né? É preferível o creme. Mas se você usar qualquer um dos dois, eles vão ter a eficácia. Agora, uns vão ser mais convenientes para algumas situações. O que eu estava falando aqui é que ela vai ter um efeito melhor na pele mais ressecada. Então é assim, deixa eu formular minha pergunta direitinho. Então, Certo. quer dizer que vai ter princípios ativos adequados para o uso de cada pomada, é assim? Não, o princípio ativo ele pode ser colocado em qualquer veículo farmacêutico. Por exemplo, Então, vai ter uma fórmula certa para ser usado cada tipo de pomada. É isso, por exemplo, ou creme né, ou a mais não. oleosa vai ser determinado com a lesão. Por exemplo, não. O que eu estou te falando? Qualquer princípio ativo ele pode ser adequado em múltiplas formas.
Vou pegar um exemplo aqui de um princípio ativo que é bem universal, por exemplo. Eu vou pegar a dexametasona. Se eu colocar a dexametasona é um medicamento. Existe a dexametasona, pomada. Vou abrir aqui para a gente ver nas imagens. Tem ela em pomada. Existe a dexametasona em creme. Tem a dexametasona em creme. Existe a dexametasona em comprimido. Também existe. Você pode comprar o comprimidinho e tomar. Existe a dexametasona injetável. Também existe. Frasquinho aqui com o princípio ativo dela. Então, assim, existem diferentes, né? É o princípio ativo da dexametasona colocado em múltiplos veículos, entendeu? Não é que a droga fique melhor num veículo do que no outro. Não, são diferentes usos que vão ser dados a depender da necessidade. Entendeu? Agora sim. Então, depende da necessidade do Exatamente. paciente em relação ao uso dos medicamentos, né? Assim? Exatamente. Você está precisando de uma lesão, eu falei do exemplo de ser ressecado, né? Comparando o creme com a pomada, porque a pomada ela permite que a pele fique mais umedecida. Por isso que eu dei esse exemplo, né? Da diferença entre os dois. Agora, se você precisa de um princípio ativo, você vai na farmácia e quer a pomada por esse motivo e lá não tem, por exemplo, você pode usar o creme da mesma forma, vai ter o mesmo efeito, né? Apesar de não ser o mais adequado para aquela situação, mas o efeito ele é do princípio ativo. Entendeu? Agora sim. Geralmente eu vejo muito isso nos postos de saúde, por exemplo. É um exemplo, assim. A pessoa vai lá, né? E se consulta lá, faz a consulta aí o enfermeiro, o médico, não sei, indica uma pomada, né? E quando chega na farmácia, não tem a pomada creme, tem pomada em gel, por exemplo, né? Sim. Então, não tem diferença, porque o princípio ativo é o mesmo. A diferença só que vai demorar mais a absorção da pele, né? Assim? Exatamente. O que vai mudar aí é só o veículo, né? Quando a gente fala do veículo aqui, olha, quando eu pego aqui a bula do medicamento, daquele que a gente tem aqui, que eu vou ver o veículo líquido, olha, o que eu tenho aqui no Gardenal Gotas, por exemplo? Tem glicerol, álcool, corante, sacarina. É isso daqui que vai mudar, entendeu? De uma fórmula para outra vai mudar o veículo, que são aqui os recipientes. Mas o princípio ativo, se uma dexametasona gel tem 40 miligramas de dexametasona e o outro também tem 40 miligramas de dexametasona, o princípio ativo está lá. Ele vai fazer o efeito dele. Entendeu? O que vai mudar é o veículo. Da mesma forma que eu posso ter uma dipirona de 500 miligramas. Cadê o comprimido? Aqui num comprimido desse, como eu posso ter numa drágia dessa. Então são veículos diferentes, mas o princípio ativo é o mesmo e está lá. Ele vai cumprir com o efeito dele. Entendeu? Tu falaste do exemplo do posto de saúde, né? Tem um exemplo muito comum de um antifúngico, que era uma coisa que acontecia muito. Eu não sei se ainda acontece, acredito que ainda aconteça tô falando que não sei se acontece porque eu não atuo mais na atenção básica em posto de saúde. Mas existe, por exemplo, né, o miconazol, ele é um antifúngico. O miconazol é um princípio ativo que é para destruir fungo, certo? Existe o miconazol pomada para passar na pele quando você tem algum fungo na pele, uma micose, um bicho de pé, quando está com qualquer coisa de fungo entre os dedos. E existe o miconazol, que é um antifúngico na forma de creme vaginal para tratar candidíase, por exemplo, que é uma condição também fúngica que acontece, né, mais no canal vaginal.
Aí, às vezes, a pessoa está com uma lesão de pele, vai se consultar, o médico prescreve um miconazol e lá no posto não tem o miconazol para passar na pele, só tem o miconazol creme vaginal. Aí, às vezes, a pessoa sai brava, só me deram foi creme vaginal para passar na lesão no braço, por exemplo, sei lá, né? Mas é porque era miconazol, e o miconazol ele pode se apresentar em diferentes veículos, né? É o mais adequado? Não. Mas se não tem um outro, né, ele também vai servir, também vai ter o seu efeito. Entendeu? Oi, vocês estão aí, alguém? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou. Aí nós temos os veículos gasosos, né, nos quais são administrados medicamentos também, certo? O gás e os aerossóis. Muitos medicamentos eles são administrados pela via inalatória, né? Nós demos o exemplo do Berotec, né, que é colocado lá no para você fazer a inalação, você pode inalar, né, ou pode receber oxigênio somente com soro, somente para hidratar, somente para fluidificar, ou você pode receber aquele gás com alguma medicação dentro, né? O caso de muitos anestésicos, né? O caso do próprio Berotec, né? Que é muito utilizado em condições respiratórias. Você aspira aquela fumaça e aquela fumaça vai com o medicamento, com o princípio ativo do medicamento junto e vai direto para o teu pulmão, tanto para ação a nível pulmonar quanto para ação sistêmica, né? A adrenalina, por exemplo, é uma medicação que pode se administrar por outras vias, mas que também pode ser administrada pela via inalatória, né? Então, aí no caso, você vai administrar gás por meio de aerossóis. Aqui a gente vai vendo alguns conceitos, certo? De biodisponibilidade, né? Que é a fração de um fármaco que é levado à circulação sistêmica. Nós temos a bioequivalência, que é quando um fármaco pode ser substituído por outros sem consequências clínicas adversas. Então, vamos raciocinar aqui sobre a biodiversidade. O que é a biodiversidade? Quando eu falo de alguma droga, e essa droga é administrada no meu organismo ou no seu, onde é que essa droga vai fazer efeito, gente? Ela vai se ligar a quem para fazer efeito? Muito bem, isso mesmo que vocês responderam. Ela vai se ligar às nossas células. Opa! Então, lá nas nossas células, nós vamos ter uns receptorzinhos de membrana, aos quais a substância, o princípio ativo da droga, vai vir e vai se conectar. E aí a moléculazinha da droga vai se conectando lá nos nossos tecidos. Só que para essa droga chegar nos nossos tecidos, ela tem que passar por onde? Pela corrente sanguínea. Exatamente. Ela tem que passar pela corrente sanguínea. Então, a droga ela precisa chegar no nosso sangue para que ela faça o seu efeito nas nossas células. Por exemplo, as pomadas que nós acabamos de falar, elas já são colocadas diretamente nas células epiteliais, nas células da nossa pele. Elas têm ação local. Mas drogas que vão para dentro do nosso organismo, elas têm que chegar no sangue. Essa chegada no sangue, você pode colocar uma agulha diretamente aqui no sangue e administrar a droga aqui dentro, ou você pode engolir essa medicação
E essa medicação, ao ser engolida, ela vai chegar em algum momento a ter contato com o sangue para que seja distribuída para os tecidos. A biodisponibilidade é a fração de um fármaco que é levado à circulação sistêmica. A biodisponibilidade, por exemplo, da via oral é menor do que a via endovenosa. Por quê? Porque na via endovenosa, se a biodisponibilidade é a fração de um fármaco que é levado à circulação, e na via endovenosa eu aplico diretamente o fármaco à circulação, qual é a biodisponibilidade da via endovenosa, gente? Pergunto para vocês, é de quantos por cento? Qual é a fração desse fármaco que vai ser levado à circulação? É de quantos por cento? Alguém arrisca? É de 100%. Por quê? Porque você administrou tudo diretamente na via endovenosa. Se eu administro, por exemplo, vamos pegar aqui uma ampola aqui de algum medicamento, vou pegar aqui o Keflin, de 2 gramas, tem? Pronto, peguei aqui o Keflin, aqui um antibiótico, tá aqui só 1 grama, acho que só tem 1 grama mesmo. Então, eu peguei aqui um Keflin, diluí esse antibiótico, né? E aí, dessa diluição, a partir da diluição desse antibióticozinho aqui, eu injetei o Keflin de 1 grama na corrente sanguínea. Quando eu administro ele aqui, o Keflin de 1 grama, eu estou garantindo que 100% dessa 1 grama foi parar na minha corrente sanguínea. Por quê? Porque eu joguei ela diretamente no sangue, certo? De outro modo, me foi prescrito a amoxicilina. Vou pegar aqui, eu acho que todo mundo aqui já deve ter tomado amoxicilina alguma vez na vida. A cápsula de amoxicilina é de 500 miligramas. É metade da dose do Keflin, que é 1 grama, que são 1000 miligramas. A amoxicilina é uma cápsulazinha que eu vou ingerir. Depois que eu engulo essa cápsula de amoxicilina, ela já vai direto para o sangue? Pergunto de vocês, sim ou não? Eu engulo e ela vai para o sangue? Não. Ela vai descer pelo esôfago, ela vai lá para o meu estômago, ela vai passar pelos sucos gástricos, vai passar pelo ácido clorídrico, essa cápsulazinha vai ser digerida, vai ser quebrada. Lá no intestino ela vai ser absorvida e não é mais 100% dela que vai chegar na circulação sanguínea. E aí diferentes substâncias vão ter diferentes biodisponibilidade. Não é toda a droga que vai estar disponível. Então, dessas 500 miligramas de amoxicilina, eu vou dizer aqui que, por exemplo, 70% dela chegou na circulação sanguínea. E o que foi que aconteceu com o restante, com os outros 30%? Se perdeu, se desfez, a molécula foi quebrada, a medicação foi digerida, chegou no fígado, ele começou a metabolizar e por aí, né, nós temos uma perda dessa biodisponibilidade a depender da medicação que nós estamos administrando, certo? Então, por isso que esse conceito aqui ele é importante. A bioequivalência ela é quando um fármaco pode ser substituído por outro sem consequências clínicas adversas.
Se você pegar fármacos da mesma categoria, por exemplo, eles podem ser substituídos. Eu vou pegar o exemplo aqui da dipirona. Quem pode substituir a dipirona, gente? Por favor, contribuam. Paracetamol. Paracetamol. Quem pode substituir eles dois? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Pronto, ibuprofeno. Quem pode substituir eles três? É mais ou menos esses três aí. Eu não estou me lembrando de nenhum outro, não. Mas poderia vir aqui também. Não, vou puxar aqui agora para os anti-inflamatórios. Foi a nimesulida. Quem pode substituir a nimesulida? O diclofenaco. Amoxicilina. Ciclofeno. Diclofenaco. Não é os antibióticos. É o que isso aí que o senhor está dizendo? Aqui são anti-inflamatórios. Eu acho que a cefalexina ela é não? É não, né? Entra aqui nos antibióticos. A cefalexina poderia substituir a amoxicilina? Sim. Poderia, porque os dois são antibióticos. Esses Aí a três aqui... azitromicina Oi? aqui nos antibióticos. Sim. A azitromicina ela é um antibiótico, né? A azitromicina também. Então, às vezes, né, a pessoa é alérgica a um desses. Ela pode substituir por outros. Às vezes é alérgica a dois, tem uma terceira via. Às vezes é alérgica à dipirona, pode tomar o paracetamol. Também é alérgica ao paracetamol, tem o ibuprofeno. Ou seja, são medicamentos que podem ser substituídos por outro sem consequências clínicas adversas. Se um pode ser substituído pelo outro, é porque eles vão ter os mesmos efeitos, né? Vão ter efeitos semelhantes, são da mesma classe, são da mesma categoria de medicamentos, né? Por isso que eles podem ser facilmente substituídos, certo? Em relação à especificidade também, né? São recíprocos, né? Que é aquela situação do alvo do medicamento, né? Quanto mais específico é um medicamento, menos reação adversa ele vai ter. As reações vêm da ligação do medicamento em outros receptores que não são aqueles das células. Professor, Oi. tem algum medicamento que pode substituir o Buscopan? Tem. O que é o Buscopan? Quando a gente fala de Buscopan, o que é que tem dentro dele? O Buscopan é um princípio ativo ou é um nome comercial? Eu acho que é um nome comercial, né? É um nome comercial. Não sei se é com N ou é com M. É com M. O que é que a gente tem no Buscopan? Se você pegar um Buscopan, dentro dele vai ter a velha companheira dipirona e vai ter a iosina, que também é chamada de escopolamina. São dois nomes que têm a mesma substância. Então, o Buscopan são esses dois princípios ativos. É um analgésico, que é a dipirona, e é a iosina. A iosina ele é um antiespasmódico. O que é um espasmódico? O que é um antiespasmódico? Ele vai controlar espasmos musculares, que são contrações involuntárias da musculatura lisa, das nossas vísceras. Às vezes, as nossas vísceras estão com espasmos, estão se contraindo de uma forma que está nos causando dor. Então, a iosina ou a escopolamina, elas vão tratar essa condição. O que é que poderia substituir esses dois? A dipirona.
algum desses daqui. E a escopolamina, um outro antiespasmódico. No momento eu não sei aqui de cabeça qual é um outro antiespasmódico. Vamos ao professor Google pesquisar quem são os antiespasmódicos. Quais são os remédios antiespasmódicos? Trimebutina, Lonium, Dubapalin, Trimeb, Pinaveb. Então, tem outros medicamentos aqui que podem substituir. Eu não conheço nenhum desses. Mas são outras opções da mesma categoria da iosina, certo? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Outros nomes. E tá aqui, ó, o Buscopan. O Buscopan, olha, butilbrometo de escopolamina, 10 miligramas, e a dipirona. Cadê a dipirona? Tá aqui embaixo o nome da dipirona. Consegue? Ela não vai aparecer aqui exatamente. Professor, quando dizem assim, não, eu sou alérgico a Buscopan, não é propriamente dito ao Buscopan em si, né? Porque o Buscopan em si, ele tem outros componentes, no caso a dipirona. Exatamente é o que acontece. Por exemplo, a pessoa toma uma dipirona, não é alérgica, mas já toma um Buscopan, já dá outro sintoma, já dá uma alergia. Porque além da dipirona, o Buscopan tem essas outras duas fórmulas, né? Esses outros dois componentes, não é isso? Então a pessoa ela pode ter sido alérgica, não propriamente dito, ao Buscopan do componente da dipirona, e sim a os outros dois componentes, não é isso? Exatamente. Se a pessoa toma dipirona e não tem alergia e toma o Buscopan e tem alergia, muito provavelmente a alergia vai ser a escopolamina, que é esse segundo componente que tem dentro do Buscopan. Pronto, é isso que acontece. A pessoa tomou o Buscopan e ficou toda inchada, o rosto todo inchado, todo deformado, né? Sim. Aí em seguida ele tomou uma desloratadina, ou foi uma loratadina, para poder combater a reação. Aí eu fiquei pensando, se ele não é alérgico à dipirona, que ele toma a dipirona, por que ele foi alérgico ao Buscopan? E agora que eu entendi que tem essas outras duas fórmulas, né? Esses outros dois componentes. Ele tomou a desloratadina, poderia ter tomado a própria loratadina, poderia ter tomado a desclofeniramina, poderia ter tomado a prometazina. Todos são antialérgicos, são equivalentes, né? Todos vão ter o efeito de controlar a alergia, né? No caso que foi essa reação aí que ele teve a algum medicamento. Agora, de antiespasmódico, né? O mais conhecido deles é o Buscopan mesmo. Tem esses outros aqui, mas eu não os conheço. Nunca tinha ouvido falar desses outros aqui, não. O mais comum, mais vastamente utilizado é o Buscopan. Esses outros são mais atípicos. A gente tem aqui também a dessensibilização. O que é a dessensibilização? É a diminuição do efeito de um fármaco que ocorre gradualmente quando administrado de modo contínuo ou repetidamente, né? Então, todo medicamento que é administrado continuadamente, a gente diz de uma forma mais fácil de entender que o nosso corpo vai se acostumando com aquele medicamento, né? O nosso corpo ele vai ficando resistente, ele vai ficando mais sensível, aliás, menos sensível ao efeito daquele medicamento. E aí também ocorre essa propriedade aqui, que é a dessensibilização. Por isso que pessoas que usam medicamentos por longos períodos, vai chegar um tempo que esse medicamento vai começar a perder o efeito. Ele tende a perder o seu efeito por conta desse mecanismo da dessensibilização. E muitas vezes precisa trocar o fármaco por outro ou aumentar a dose para que ele obtenha o mesmo efeito do medicamento, certo? E aí aqui os mecanismos dessa dessensibilização, né, que são alterações nos receptores, que são aqueles bichinhos, aqueles
Esses receptores de membrana que nós desenhamos aqui, olha, na célula. Toda célula vai ter os seus receptores de membrana que vão reconhecer o fármaco que está chegando. Então, a gente vai ter alteração nesses receptores, pode ter perda dos receptores por exposição prolongada e também um aumento no metabolismo da substância, certo? E aí o nosso corpo também pode se adaptar fisiologicamente, o nosso corpo se acostumar àquela nova realidade, né, a funcionar sob o efeito do medicamento, certo? Essa parte aqui da absorção, gente, eu vou deixar para a gente trabalhar amanhã junto com a aula de amanhã, certo? É o finalzinho dessa aula, mas a gente já começa a entrar nas outras vias de administração de medicamento. Amanhã a gente segue aqui a partir do slide 37, certo? Por enquanto eu vou parar por aqui. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Dúvidas? Pode falar, Raimundo Nonato. Professor, tipo assim, o paciente toma dipirona de 500, né? Certo. Aí a dor tá persistindo, tá voltando. Tipo assim, ela não passa de uma vez, né? No Isso. caso, ele pode optar pela dose de 1 grama ou não? Ou tomar duas de 500 é recomendável? De uma forma simples, Nonato, pode. Aí, assim, que ele não é alérgico a dipirona, né? No caso, assim. Pois é, isso que eu estou te falando, né? De uma forma simples, a dipirona, ela é bem tolerada até, se você pegar a ampola de dipirona, por exemplo, ela tem 2 gramas, né? Se a gente pegar A aqui uma valor dele. dipirona em frasco, uma ampola, frasco de vidro, vou botar bem aqui. Se a gente pegar essa dipironazinha bem aqui, deixa eu ver aqui quanto ela tem. Ela tem uma dose um pouco maior, acredito que seja. Ela tem 500 miligramas por ml, essa daqui. Então ela é 1 grama, né, essa dipirona aqui. Acho que é o próprio Buscopan, que são 2 gramas. Buscopan injetável. Se a gente pegar o Buscopan injetável, eu acho que ele vai ter 2 gramas de dipirona. Eu não sei aqui, a gente vai demorar a achar. Mas o que eu estou querendo dizer? É que a gente tolera bem. De um modo geral, a dipirona ela é uma droga que a gente já tem à venda nas farmácias hoje a dipirona de 1 grama, que é um comprimidinho um pouco maior, e tem a de 500 miligramas, que é aquele redondinho. É bem tolerado, entendeu? A depender da dor, se está com a dor mais importante. Por que eu falei assim de um modo geral? Condições especiais, pessoas muito idosas, pessoas com condições gastrointestinais, né? Uma pessoa que já tenha uma gastrite, que já tenha alguma perfuração abdominal, vai ter uma piora com o uso desses medicamentos. Então, alérgicos, né? Tem só essas condições especiais. De um modo geral, quando eu digo de um modo geral, estou dizendo na maioria das pessoas, a dipirona é uma substância que é bem tolerada, mesmo em doses maiores, de até 1 grama, de até 2 gramas, ela é um medicamento que é bem tolerado. Então, se a dor não conseguiu controlar com 500 miligramas, que é aquele comprimidinho redondo, pode tomar mais 1, mais 2, né? Não vai, ela vai ter uma boa tolerância. Mas aí, quanto mais você toma, mais você tem o risco de também ir para os efeitos adversos. Então, é uma questão a se monitorar, mas que valeria a pena para o controle da dor. Entendido. Alguma pergunta mais, gente? Vou interromper aqui a apresentação.